Graça e paz, irmãos. Com certeza é um prazer nós podemos estar aqui novamente, reunidos, rever os irmãos. Acredito que não há um lugar melhor para nós estarmos do que na presença do nosso Deus, junto com aqueles irmãos que o Senhor tem nos dado. Amém? Por isso, para mim sempre é um privilégio, me considero como um privilegiado poder estar reunido com vocês, porque vejo de onde o Senhor tem nos tirado e como o Senhor tem nos aperfeiçoado juntos nele, através do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, através do entendimento que ele tem nos dado da palavra, e através desse crescimento nós juntos somos edificados casa espiritual. Amém? Por isso, essa alegria que nós precisamos ter quando nós nos reunimos. Amém? De estarmos juntos, de revermos os santos. Amém? Eu queria ler a palavra do Senhor com os irmãos lá no livro de Atos. Capítulo 2, verso 42. Amém? Nosso assunto hoje vai ser perseverança. Amém? A palavra do Senhor diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Novamente, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Pai, nós queremos nos colocar na Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor é o mestre dos mestres, o Senhor é a palavra de Deus, o Senhor é aquele que nos instrui em toda boa obra, Senhor. O Senhor é a verdade, o caminho. O Senhor é o que nós temos mais de precioso nessa terra, Senhor. Por isso nós confiamos em Ti, na coluna de fogo, na coluna de nuvem, Senhor, que guiava o povo no deserto. Também confiamos em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor vai nos guiar nessa noite, segundo a Tua palavra e segundo o Teu propósito, Senhor. Por isso queremos nos colocar na Tua presença e colocar o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, as nossas bocas, para podermos estar verdadeiramente compenetrados na Tua palavra, Senhor. Que nenhuma distração, nenhum espírito de engano possa tomar parte, Senhor, da mente dos irmãos, mas que nós possamos crescer juntos na Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, Senhor. Por isso nós estamos aqui, para ser guiados e regidos pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai, nos ajuda. Amém. Irmãos, o assunto meu hoje é perseverança, ou a perseverança dos santos. Sabemos que nós, irmãos, precisamos perseverar. E aqui, já de antemão, nós lemos o capítulo 2, verso 42 de Atos, que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sabemos que esses 4 aspectos de perseverança é o pilar da vida cristã. Se nós não perseverarmos na doutrina dos apóstolos, se não perseverarmos na comunhão dos santos, no partir do pão e nas orações,
nós não vamos conseguir ter uma vida cristã equilibrada. É como se nós sentássemos numa cadeira. Qualquer pé da cadeira que nós tirarmos, nós vamos estar correndo um risco muito grande de, quando sentarmos, cairmos no chão. E verdadeiramente esses 4 pilares que nós lemos aqui na palavra de Deus são o que mantém os irmãos firmes numa vida cristã equilibrada, numa vida cristã que nós conseguimos descansar em Cristo. Amém? O Senhor é uma pedra angular, o Senhor é a pedra aonde nós recebemos e edificamos a nossa obra em cima dessa rocha que é Cristo. Ele é uma cidade refúgio para nós. Ele é o que nos guarda, Ele é o que nos abençoa, Ele é o que nos alimenta. Mas sobre o Senhor nós temos alguns pilares. Alguns irmãos chamam de algumas âncoras que nos mantêm firmes em Cristo. E precisamos perseverar nessas 4 âncoras, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e nas orações. Se nós não termos perseverança em qualquer um desses pontos, nós não vamos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Nós podemos muitas vezes ter até aparência de boa obra, ter alguma aparência de um bom cristão, mas nós não conseguimos ter uma vida cristã equilibrada. Por isso que muitas vezes nós vemos muitos irmãos que não conseguem seguir um parâmetro de vida espiritual. Ou seja, os irmãos têm muitos altos e baixos. Você vê um irmão numa reunião, o irmão está no céu e falando das coisas espirituais. No outro domingo o irmão está quase no inferno e falando que está dando tudo errado, e ele não tem uma vida cristã equilibrada, porque ele não está guardando essas 4 âncoras da vida cristã. Amém? E não é de se admirar que uma delas é a doutrina dos apóstolos, que a outra é a comunhão dos santos, e a outra, partir do pão. O partir do pão e a comunhão dos santos, os dois andam lado a lado. Depois eu vou explicar um pouco mais para os irmãos poderem entender. E nas orações. Por isso nós precisamos, irmãos, ver que esses 4 parâmetros, muito antes do Senhor nos chamar, o Senhor já tinha estabelecido para a sua igreja essas 4 âncoras. Qual é o propósito eterno de Deus? Qual é a vontade de Deus? Efésios 1:9 diz que é fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A vontade de Cristo, a vontade do Pai, é convergir em Cristo todas as coisas. Mas a vontade de Deus também é edificar uma casa, para que Ele venha fazer morada. E essa casa somos nós. Hebreus 3:6 diz assim: mas Cristo foi fiel em toda a casa. Qual casa? Somos nós. Mas Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa? Somos nós. O Senhor tem um desejo de edificar a sua casa. E para edificar a sua casa, Ele está nos chamando. Então o desejo do Pai é edificar uma noiva, uma casa, edificar uma família. Amém? E Ele quer nos usar. Muitas vezes Ele nos chama para a comunhão, nos chama para estarmos juntos com os irmãos. Mas esses pilares que precisam ser estabelecidos nas nossas vidas cristãs estão quebrados. E muitas vezes nós tentamos pela nossa própria força edificar a casa do Senhor. Só que sem esses 4 pilares nós não conseguimos edificar a casa do Senhor. Nós não conseguimos termos constância. Então entramos naquela palavra que Paulo diz que como meninos agitados
somos levados por todo o vento de doutrina. Não conseguimos ter constância. Somos irmãos superficiais, porque não estamos mantendo a doutrina dos apóstolos, a comunhão dos santos, o partir do pão e as orações. O Senhor quer edificar uma casa. E para edificar essa casa, em 2 Pedro 2, ele diz que nós precisamos deixar toda a malícia e toda sorte de maledicência. Não é? Vamos ler lá. 1 Pedro 2:1, irmãos, desculpa. Pedro 2:1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Agora o verso 5, irmãos. Também vós, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais e agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então o Senhor tem uma função para nós. O Senhor quer nos inserir nessa casa espiritual. Só que para Ele poder nos usar, nós precisamos deixar toda maldade e todo dolo de hipocrisia e toda sorte de maledicências, e desejar um puro leite não falsificado, para que por ele nós possamos crescer para a salvação. Então, aqui nós olhamos que existe um leite que é falsificado. Se nós precisamos desejar ardentemente um puro leite que não é falsificado, nós vemos que há algum leite falsificado. Amém? E esse leite falsificado não nos deixa crescer na graça e no conhecimento. É isso que 1 Pedro 2 está falando aqui. E o Senhor tem esse propósito. Qual é o propósito de Deus, irmãos? Fazer convergir em Cristo todas as coisas e edificar a sua casa através da igreja. A igreja verdadeiramente é a casa de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos a casa. E você vê, irmão, qual a nossa responsabilidade? Somos a casa, mas nós precisamos ter perseverança. Não precisamos? A palavra diz lá em Lucas: na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Lucas 21:19. Quando o Senhor Jesus está dizendo que, em Lucas 21, que muitos iam ser entregues pelos seus próprios pais e parentes, muitos vão os perseguir e até mesmo alguns morrerão, o Senhor diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então é na nossa perseverança. Nós precisamos perseverar, porque senão nós não vamos conseguir atingir a estatura que Cristo tem preparado para nós. Vamos verdadeiramente ser irmãos superficiais, ou apenas espectadores, e não casa de Deus. Você pretende ser a vida toda espectador, ou você pretende estar trabalhando na edificação da casa de Deus? Muitas vezes nós estamos preocupados muito com a nossa casa, né? Quando o nosso casamento não vai bem, nós ficamos preocupados. Quando nossos filhos pegam uns caminhos que não são os caminhos do Senhor, nós estamos preocupados. Mas nós estamos deixando a casa de Deus de lado. E não estamos preocupados com a casa do Senhor.
mas com a nossa casa nós estamos preocupados. Então nós precisamos, o Senhor nos leva a passar por algumas privações. Assim como o Senhor levou o povo no deserto. Você lembra que o povo foi levado no deserto? E ele ficou 40 anos no deserto. Não é verdade? 40 anos o Senhor trabalhando com aquele povo. Aí você pensa, quão benigno o Senhor foi com aquele povo. Quanto tempo o Senhor deu para que aquele povo se arrependesse e voltasse a servir o Senhor de coração. Mas daquela multidão de homens, só Josué e Calebe foram os que perseveraram. E aquela distância que era tão pequena, eles precisaram 40 anos andando em volta, desprogramando, o Senhor dando chance. Muitas vezes, irmãos, a nossa linha que nós devemos seguir nem é tão assim longa como nós pensamos, porque a vida espiritual é simples. Mas nós, cheios de conflitos interiores, cheios de pensamentos que temos, o Senhor nos leva num deserto. E Ele vai nos dando chance de arrependimento. E muitas vezes nós somos como o povo de Israel, vendo todos os milagres e toda a provisão e todas as maravilhas que o Senhor fez no meio daquele povo. O povo, ele não teve perseverança no Senhor. E eles deixavam o caminho do Senhor e tomavam outros ídolos e duvidavam do Senhor. E o Senhor fazia milagres após milagre. O Senhor tirava até a água da pedra. O Senhor fazia chover pão do céu. Eles reclamavam que só comiam o pão. O Senhor fez aquelas codornizes cair para eles comer carne. E muitos morreram até de tanto que comeram carne. Porque verdadeiramente nós, seres humanos, nós estamos acostumados a pensar só nas nossas coisas e deixar as coisas do Senhor de lado. Amém? E por isso que às vezes nós passamos por esses desertos. No capítulo 9 de Hebreus, nós vemos que o autor do livro aos Hebreus, ele começa a falar de um tabernáculo. E ele diz que havia um tabernáculo, que era a figura do verdadeiro tabernáculo, que não era feito por mãos de homens. Isso está lá em Hebreus, capítulo 9. Se depois vocês quiserem estudar em casa, vocês vão ver como o autor dos Hebreus fala exatamente sobre isso. Que o tabernáculo terrestre, ele era figura do tabernáculo santo. Aquele tabernáculo que o Senhor tinha criado era figura da verdadeira casa de Deus. E o Senhor queria nos ensinar alguma coisa quando nós olhamos para o tabernáculo. Então agora eu queria comparar com os irmãos o primeiro verso que nós lemos essa noite, que está lá em Atos capítulo 2, verso 42, com Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Vou botar uma imagem aqui para os irmãos verem. Amém? Os irmãos podem abrir em Êxodo capítulo 25, eu só vou ler o Atos para nós ter essa comparação. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, um ponto, uma âncora, na comunhão, a segunda âncora,
no partir do pão e nas orações. Amém? São 4 pilares da fé cristã. Êxodo capítulo 25. Vai nos falar de 4 artefatos do templo. E vocês podem olhar a figura lá que eu coloquei para vocês. Vocês têm aqui 4 artefatos do templo. Nós temos a arca no Santos dos Santos. Nós temos o altar de incenso na frente da arca. E mais atrás aqui nós temos o candeeiro e a mesa dos pães. São 4 elementos. Em Êxodo capítulo 25, a partir do verso 10, o Senhor vai começar a falar para o povo para fazer uma arca. E essa arca representa quem, irmãos? Quem que representa a arca? Cristo. Essa arca fala muito da doutrina dos apóstolos de Cristo. Ele é a doutrina dos apóstolos. Então você consegue ver como desde os tempos eternos o assunto do nosso Pai Celestial é o mesmo. Aí depois nós temos o propiciatório, que é a obra de Cristo, que é a tampa da arca, mas faz parte da arca. E depois nós temos a mesa e o candeeiro, mais aqui atrás. Vocês veem como a mesa e o candeeiro estão um de frente do outro, porque a comunhão e o partir do pão andam juntos. Amém? Porque daí nós temos a mesa de pães e o candelabro ou candeeiro, um do lado do outro. E mais um pouco à frente, nós temos o altar de incenso, que está lá em Êxodo, capítulo 30. Farás também um altar de incenso. E esse altar de incenso para nós figura o quê? Que lembra o incenso? As orações dos santos. Então nós temos na figura do tabernáculo a arca, que simboliza Cristo. O candeeiro, que simboliza a comunhão. Nós, como muitos irmãos, somos um só. Somos como uma árvore de maçãs, a saber que o nosso tronco é Cristo, nos mostra comunhão. E a mesa, aqui do verso 23 de Êxodo 25, simboliza a mesa dos pães, porque é na comunhão e no partir do pão que nós nos alimentamos. E agora também nós temos o altar de incenso, que é as orações. Então, algum indouto pode até pensar assim: pô, isso pode ser uma tremenda de uma coincidência. Não é verdade? Mas nós que temos a palavra do Senhor, sabemos que não há nenhuma coincidência na palavra do Senhor. Toda a palavra do Senhor se funde num livro só. Por isso, desde os tempos eternos, o Senhor nos mostrava que nós precisamos guardar no mais íntimo do ser humano a doutrina dos apóstolos, simbolizada pela arca do Senhor. Guardar a comunhão dos santos, simbolizada pelo candeeiro, e o partir do pão, simbolizada pela mesa do pão. Não é verdade? E as orações, simbolizada pelo altar de incenso. Aqui o altar de incenso está fora dos santos dos santos, mas o altar de incenso, o sumo sacerdote pegava ele do lugar santo e levava ao lugar santíssimo. Por isso que lá em Hebreus, o altar de incenso está no Santo dos Santos, Hebreus 9.
E aqui ele está fora, porque ele entra e sai conforme o sacerdote. Então nós temos uma grande lição, que o Senhor vem desde os tempos eternos nos mostrando, que se nós não tivermos no coração esses 4 pilares, esses 4 artefatos da casa de Deus guardados e bem guardados, nós não vamos conseguir crescer no Senhor e crescer na sua casa. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre essa perseverança, falando de comunhão, a nossa comunhão, que é o candeeiro. Porque o candeeiro, ele representa a igreja nas suas localidades. Todo tabernáculo representa a igreja universal de Cristo. Toda a igreja de Deus em todo o mundo, representada pelo tabernáculo. E não é a igreja do Edir Macedo, nem tampouco a católica, né? Que tem o nome de universal, mas todos os santos escolhidos por Deus, nascidos de novo em Jesus Cristo, nosso Senhor, todos esses são a igreja de Deus. Mas o candeeiro nos representa a igreja, a comunhão e a igreja. Nós não vamos conseguir ser uma igreja sem comunhão. Por isso, primeiro de tudo que nós devemos guardar sim é a doutrina dos apóstolos, que é a arca e a Jesus Cristo. Se nós não guardarmos a doutrina dos apóstolos, pode ver, não existe comunhão sem doutrina. O Senhor sempre estabeleceu um parâmetro correto para as coisas espirituais. Muitos tentam ter comunhão sem doutrina. Aí não é comunhão, não passa de um ecumenismo. Mas quando nós temos doutrina e temos comunhão, nós temos a vida da igreja. Amém? Então, guardem bem isso com vocês. A arca representa a doutrina dos apóstolos, que é Cristo. O candeeiro representa a comunhão, que é a igreja. E a mesa dos pães representa o partir do pão, o alimento. E as orações representam o altar de incenso, que são os nossos sacrifícios vivos, que nós colocamos na presença do Senhor. Sacrifícios dignos de arrependimento. E hoje nós queremos falar um pouco mais dessa perseverança na comunhão. Por isso nós vamos falar um pouco sobre o candeeiro. Amém? Poderíamos, se tivéssemos mais tempo, para poder estar falando de todos esses artefatos e mostrando para os irmãos, mas nós não temos tempo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos, infelizmente, tendo poucas comunhões. E o pouco tempo ainda que nós temos, nós estamos desperdiçando com outras coisas. Por isso, geralmente você vê um pregador falando assim, nós temos pouco tempo. Porque a gente se obriga a entregar um assunto em pouco menos de meia hora. Porque nós olhamos e todos nós estamos cansados, sobrecarregados, e não conseguimos ter uma reunião conforme o Espírito Santo. Mas nós precisamos avançar um pouco mais, né? Oxalá seria muito bom se nós tivéssemos 3 horas para falar aqui sobre esses assuntos. Não é verdade? Como é bom crescer no Senhor, saber das coisas espirituais, mas como o nosso tempo se abrevia, nós vamos colocar a nossa atenção apenas no segundo artefato, no terceiro artefato, que é o candelabro, que representa a igreja, que representa a comunhão. Amém? Êxodo, capítulo 25, verso 31. A palavra do Senhor já começa assim, irmãos, nos dando muita ênfase. Farás.
Está vendo, irmão? Eu e você precisamos fazer. Ou você acha talvez que o Senhor não tinha poder de mandar do céu as coisas feitas já para nós? Mas o Senhor olha para mim, para você, para nós e diz: farás. Então Ele nos delega funções. Você está vendo como o Senhor nos delega funções? Farás também um candelabro de ouro puro. O que é o ouro na palavra do Senhor, irmãos? A natureza de Deus. Então nós não vamos estar edificando a igreja, a comunhão dos irmãos com a nossa própria natureza. Mas sim, Cristo sendo gerado em nós, nós usando aquilo que o Senhor tem nos dado, nós vamos edificar a igreja. Farás também um candeeiro de ouro puro. Só pode ser feita a edificação com as coisas de Deus. Nós não vamos conseguir ter comunhão com os irmãos com as nossas próprias picuinhas e as nossas próprias coisas. Nós precisamos usar na nossa comunhão, na igreja, a natureza de Deus, coisas espirituais, aquilo que o Senhor tem nos dado, não aquilo que nós achamos. É muito comum nós vermos entre os irmãos falar: eu acho isso, o outro eu acho aquilo. Difícil é ver um irmão falando: eu orei, considerei e o Senhor tem me dado algo. Difícil, né? Mas o achismo é muito grande entre o povo de Deus. Por isso tantas doutrinas destruidoras, por isso tão pouca verdade, e por isso nós não conseguimos ter comunhão. Porque nós temos o nosso achismo, o nosso eu e o nosso ego junto conosco. Precisamos deixar as nossas coisas e cuidar das coisas do Senhor. Verdadeiramente aquilo que o Senhor tem nos dado edifica a igreja. Por isso precisa perseverança, irmãos. Por isso a nossa palavra hoje é perseverança. Você não pensa que é fácil, nem coloque na sua cabeça que é fácil, deixar as coisas dos nossos corações e colocarmos as coisas de Deus. Porque geralmente o que Deus nos mostra não é aquilo que o nosso coração pensa, é exatamente ao contrário. E para isso nós precisamos ter perseverança, porque sem perseverança nós não vamos alcançar a salvação das nossas almas. Perseverança, precisamos ter perseverança para saber que a igreja, a comunhão dos irmãos, ela é feita de uma peça só de ouro, e é um ouro puro. Amém? É a comunhão dos santos. Somos ligados como uma árvore e o nosso Redentor o centro, como candeeiro. Por isso lá em Apocalipse diz, os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. Não é verdade? Por isso, para ter comunhão com os irmãos, marquem isso, por isso eu friso bastante. Precisamos negar o nosso eu e seguir a Cristo. E não é fácil, precisa de perseverança. Por isso, o escritor de Atos diz: perseveravam na comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Para ter edificação, para ter comunhão, precisa de perseverança. Amém? E daí nós vemos, continuando, que o candelabro, ele era de ouro puro e de ouro batido. E farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. Amém? O seu pedestal e as hastes, e os seus cálices, e as suas maçanetas, e as suas flores, formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão do seu lado, 3 de um lado
e 3 do outro lado. Numa haste haverá 3 cálices com um formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com o formato de uma amêndoa na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Então nós temos um candelabro formado de uma peça só de ouro, e não é de se admirar, irmãos, que uma peça ou um talento de ouro, ele pesava 33,5 kg, exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. A sua idade, não é verdade? Será que isso também é uma coincidência, irmãos? Será que o Senhor trabalha com coincidências? Só para nós pensarmos. Então aqui no começo diz que ele será de ouro batido. O candelabro, ele é feito de ouro batido. Ele não é feito como um molde, como um bezerro de ouro, lá do capítulo 32, onde as pessoas, não tendo perseverança, esperando Moisés descer com as tábuas da lei, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro, com um burril, com um molde. A igreja não é feita com moldes, irmãos. Nós vamos fazer isso assim e assim vai acontecer. A igreja, a comunhão dos irmãos é feita de ouro batido. Não é com um burril, como diz no capítulo 32 de Êxodo. O povo não teve perseverança. Quando Moisés estava quase descendo, os irmãos cheios de si, cheios de achismo, foram a Arão e disseram: fazem-nos um Deus. Imagina, irmãos, o que esses irmãos não viram do Senhor? E mesmo assim, eles pegam um burril, pegam as suas joias e fazem um bezerro de ouro. Tudo que é nosso, tudo que vem da nossa carne, do nosso eu, do nosso ego, só pode formar bezerro de ouro. Deuses para nós mesmos adorar. Mas quando é de ouro batido, o que é o ouro batido? É batido como um martelo. O que é um martelo na Bíblia? O que é um martelo na Bíblia, irmãos? O martelo é a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 23, só para os irmãos saber o que é um martelo na Bíblia. Uma passagem muito, muito lembrada. Jeremias capítulo 23, verso 29, o que diz lá? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não é a palavra do Senhor o fogo que modela e também o martelo que esmiuça a penha? Então, quando nós estamos sendo aprimorados, aperfeiçoados pelo Senhor, nós estamos sendo moldados. E quando o Senhor vai nos aperfeiçoando, não somente em edificação, mas em comunhão com os irmãos, isso não nos é assim prazeroso, porque nós precisamos ser moldados segundo o molde de Cristo. Por isso que a palavra diz que nós precisamos ser moldados segundo a Cristo, até que todos chegamos a essa estatura de Cristo. Nós somos martelados pela palavra de Deus. Amém? Não é feito com um molde. Não é eu vou te dar uma receita, irmão, e tu faz isso, isso vai acontecer. Felizmente na vida espiritual não é assim. Cada um de nós precisa ser moldado segundo a graça, segundo a misericórdia de Cristo, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. Amém? Candelabro fala da igreja,
fala de comunhão. É uma peça de ouro só, é de Cristo que vem a comunhão. Não é dos nossos achismos. E daí o Senhor vem e começa a nos modelar segundo a Cristo, não segundo rudimentos humanos. E para isso, irmãos, nós precisamos ter perseverança. Está vendo? Perseverança. Por isso que a palavra diz que eles perseveravam nisso, na comunhão. E não é fácil, irmãos, ter comunhão, porque nós olhamos para o candeeiro, nós vemos que no capítulo 25, verso 32, que ele tem 6 hastes. 3 de um lado, você está vendo ali, e 3 de outro lado. Isso nos diz, irmãos, que na igreja nós temos os irmãos de direita e também nós temos os irmãos de esquerda. Não é verdade? Cristo a haste central, mas nós temos 3 hastes de um lado e 3 hastes do outro. E agora Cristo precisa nos fazer, nós nos entender entre nós, entre os nossos achismos, e é esse martelo que vai tirando os nossos achismos, vai tirando aquilo que nós vamos achando e vai deixando só Cristo. Então os irmãos da esquerda conseguem ter comunhão com os irmãos da direita. Não é verdade? Na igreja nós temos os irmãos ricos e os irmãos que são pobres. Como terá comunhão o rico e o pobre? Através do Senhor Jesus. Amém? Por isso o candeeiro fala de comunhão. Se as 3 hastes do lado direito, olhando para as 3 hastes do lado esquerdo, quando elas estão olhando umas para outras, felizmente elas precisam ver Cristo para conseguir olhar o outro irmão do outro lado. Não é verdade? Eu tenho que lembrar que sempre para aquele irmão que eu tenho assim menos contato, quando eu olhar para ele, eu preciso ver Cristo primeiro, para depois ver ele e todos os seus defeitos. E primeiro lembrar que todos nós estamos sendo moldados segundo a natureza de Deus. E não pense que não existe isso na igreja. É claro que existe, irmãos. E o Senhor sabia disso. Mas o Senhor nos quer fazer uma só peça. Mesmo que uns pensam assim, outros pensam assado, precisamos ter comunhão. E se não tiver perseverança, você não vai me aturar, nem eu vou aturar você. Precisa de muita perseverança. Não é pouca, irmãos, para aturar os irmãos. Porque geralmente os irmãos não pensam igual a nós. No tocante à comunhão, não no tocante à doutrina de Cristo. Geralmente tem aqueles irmãos que nós gostamos um pouco mais, que são um pouco mais parecidos conosco. Mas tem aqueles irmãos que não são parecidos conosco e que o Senhor nos dá um amor, mas nós precisamos ter tanto amor de poder suportar alguns irmãos. Por isso eu sempre digo para os irmãos e para o Senhor: Senhor, estes são os irmãos que o Senhor nos deu. Se não tivermos perseverança na comunhão, a primeira coisa que a gente pensa é sumir do mapa e ir para outra cidade, porque pensamos que em outra cidade não tem problemas. Precisamos lembrar que esses são os irmãos que o Senhor nos deu. Amém? O candeeiro é feito com ouro maciço. Ele é feito de uma peça só. Mas as hastes, tem 3 de um lado e 3 do outro lado. Precisamos olhar para o centro, que é Cristo, a haste principal. Amém? Em cada haste dessa, tem uns cálices com formato de uma amêndoa. A amêndoa
fala da obra restauradora de Cristo. Fala do fruto de Arão. Lembra da vara de Arão? O que era a vara de Arão? Uma vara de amêndoa. E aquela vara de Arão, o que aconteceu com ela? Ela floresceu e deu fruto. É a obra de Cristo em nós, a obra da restauração. O Senhor nos deu vida novamente. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor nos deu vida. Isso representa essas amêndoas. O Senhor nos deu vida, irmão. As nossas obras precisam ter vida. Amém? E em cada haste daquela ali, tem uma maçaneta ou uma maçã. Cada haste, as 3 do lado de cá e as 3 do lado de lá, tem uma maçã. E a haste central, ela tem 3 maçãs que ligam as hastes da esquerda com as hastes da direita. Então nós temos 9 maçãs, segundo a palavra do Senhor. E talvez seja uma coincidência muito grande que os frutos do Espírito sejam 9. Não é verdade? E se nós ir lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, nós vamos ver os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando você vê os frutos do Espírito no candeeiro, você tem que ver que na primeira maçaneta ou na primeira maçã, que é a que liga as 2 primeiras hastes, nós temos uma ali, aquela bolinha ali é uma maçaneta ou uma maçã, e aquela bolinha é um dos frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito, primeiro, é o amor, porque o amor vai nos ligar, irmãos, os irmãos da direita com os irmãos da esquerda. Não é verdade? Se nós precisamos aprender a amar aqueles irmãos que nós não temos tanto apreço, não é verdade? Aqueles irmãos que só nos incomodam, entre aspas. Se nós não termos amor por eles, nós não vamos ter essa comunhão que nós precisamos ter, perseverança. O segundo fruto do meio aqui, da segunda haste, é a paz. Nós precisamos aprender a viver em paz, irmãos. Por isso que a palavra diz: suportai-vos uns aos outros em amor, se possível, tende paz com todos. Esse fruto nos mantém unidos com os irmãos do outro lado. Não é verdade? E por último, o segundo fruto, a longanimidade ou a paciência. Você precisa ter muita paciência, irmãos, conosco, esses irmãos que só incomodam. Nós precisamos ter paciência, irmão. Se nós não termos perseverança, nós não vamos adiante. Amor, paz e paciência.
E os outros 6 frutos você distribui como você quiser. Não é verdade? Alguns precisam de benignidade, bondade e fidelidade. Outros de mansidão, domínio próprio, fidelidade. Não é verdade? Você divide como você quiser os outros frutos. Vamos supor, os pobres eles precisam mais de benignidade, de longanimidade. Os pobres precisam de alegria, porque a palavra diz assim: se estiveres o que comer e o que vestir, estejais alegres, contentes. Não é verdade? Os ricos, o que eles precisam? Mansidão, domínio próprio, fidelidade. É você ver como que você distribui, em que lado você se encaixa, quais os frutos que você precisa mais, quais os frutos que os outros irmãos precisam mais. Mas todos nós precisamos do fruto do Espírito, que é um só, mas tem todos esses lados que o Senhor nos mostra aqui. Ele é a maçã, mas os frutos centrais que nós precisamos é o amor, a paz e a paciência. Se você não tem amor pelos irmãos, você não pode falar de comunhão. Se você não tem paz com todos os irmãos, você não pode falar de comunhão. Se você não tem paciência, você não pode falar de comunhão. Por isso, irmãos, que o Senhor, no seu eterno propósito, nos deixou todas essas coisas para nós podermos estar meditando na sua palavra. Por isso que a Bíblia vai muito além do que aquilo que a gente pensa. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos ter comunhão. Se eu não tenho amor, eu não tenho vontade de reunir, porque aquele que ama, ele quer estar junto. Por isso, na comunhão, existe um aspecto que é a nossa reunião. Você dá tempo para aquilo que você ama. Se você não ama os irmãos, você não dá tempo para os irmãos. Você não se preocupa com os irmãos. Mas quando você ama, você se preocupa. Quando você ama, você quer estar junto. Quando você ama, você quer ter esses momentos de comunhão. Porque é na comunhão que nós crescemos. Amém? A igreja precisa ter comunhão. Para nós sermos testemunho de Cristo nessa cidade, irmãos, nós precisamos ter comunhão. Sem comunhão, não tem o castiçal, não tem o candelabro. O candelabro ele é feito de uma peça só. O Senhor é o centro. E nós temos vários irmãos. Amém? E esse candelabro também, ele tinha 7 lâmpadas. As lâmpadas são aquilo que nós recebemos de Cristo. Amém? O que nós recebemos de Cristo é o que nós iluminamos para o mundo. O que você tem recebido de Cristo? Como nós estamos agindo? Será que nós estamos tendo essas lâmpadas? Será que nós estamos sendo cheios do Espírito de Deus? Como diz lá em Zacarias capítulo 4, Deus pergunta para ele: o que vês? Ele diz: eu vejo um candeeiro com 7 hastes. Qual candeeiro seria esse? Será que é uma coincidência? Ou será que era esse candeeiro que Zacarias via? E sobre ele, uma caixa, alguns tubos cheios de óleo. O que é o óleo? Simboliza o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque se nós não sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não vamos estar perseverando na comunhão. Não é fácil, irmãos, perseverar na comunhão. Precisamos de graça, precisamos procurar estar mais juntos. Até aqueles irmãos que nos incomodam, nós precisamos atraí-los,
ou pelo menos viver em paz com eles, né? Porque é o Senhor que liga esses de extrema direita e esses de extrema esquerda. O centro liga. Nós precisamos viver em paz, deixarmos de falar mal uns dos outros. Esse é um dos aspectos do fruto do Espírito. Viver em paz, em harmonia. Amém? Deixar que esse martelo que esmiuça a penha venha nos moldar, que é a palavra de Deus. É ela que vai nos moldando, irmãos. Não é o irmão que fala. Porque se o irmão estiver falando um assunto que não está na palavra, irmãos, você tem que ser muito nobre para se levantar e ir embora. Seria muito nobre da sua posição. Porque o nosso assunto precisa ser a palavra. E é por isso que foi introduzido tantos outros assuntos que os irmãos deixaram de ser irmãos da palavra e foram conhecidos como irmãos do fogo, irmãos do manto, irmãos de alguma outra coisa, irmãos canela de fogo, irmãos da tantas coisas que inventaram, mas não irmãos da palavra. É porque os irmãos engoliram cru muitas heresias destruidoras, porque não guardaram que a arca, a doutrina dos apóstolos. Precisa ter perseverança para guardar a arca, precisa ter perseverança para guardar a comunhão, que é esse candeeiro. Precisa ter perseverança para guardar as reuniões, o partir do pão, irmão. O diabo, ele inventa muitos lugares para nós ir, mas como eu disse no começo dessa reunião, o melhor lugar é aqui hoje. É o melhor lugar que Deus preparou para nós hoje, na sua presença. Precisa ter perseverança. Precisa ter perseverança, irmãos, nas orações. Porque sem perseverança, nós não vamos achar salvação para as nossas almas. Perseverança. Perseverança. O povo de Israel, ele não perseverou. E mesmo Moisés quase chegando, ele foi lá e fez o bezerro de ouro. Não é verdade? Não perseverou. Passado 40 anos no deserto, apenas 2 perseveraram. E 2 entraram em Canaã: Josué e Caleb. Quando não há perseverança, há bezerro de ouro. Quando há perseverança, há um candelabro, com todos os seus aspectos. E existem muito mais aspectos, que se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos estar falando para os irmãos. Mas o candelabro representa a igreja, a comunhão dos santos. E ele é feito com golpes de um martelo tão poderoso, um martelo que ele chega a dividir a nosso pensamento e a intenção do nosso coração. Precisamos trabalhar, irmãos, pela obra do Senhor. Amém? Confiar no Senhor. Às vezes, quando nós estamos quase alcançando uma vida mais aprofundada no Senhor, nós desistimos. Assim como o povo de Israel, quando eles estavam quase alcançando as 2 tábuas da lei, eles foram lá em Arão e encheram a cabeça de Arão. E Arão fez para ele um bezerro de ouro. Precisamos perseverar, irmãos. Perseverar nesse mundo, porque nesse mundo nós vamos ter aflição. O diabo hoje, ele apresenta muitas coisas para nós, irmãos. Ele nos distrai, porque ele não quer que o povo de Deus persevere nessa comunhão. Não quer que o povo de Deus persevere nessas 4 âncoras da palavra de Deus, que é a doutrina dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão, que andam uma do lado da outra, o castiçal e a mesa dos pães, um do lado do outro. Comunhão e partir do pão tem muito a ver. E nas orações. Se nós não perseverarmos nesses 4 pontos, nós não vamos conseguir alcançar a maturidade. E o Senhor nos chamou para sermos filhos ruióis,
filhos maduros. O Senhor não quer que nós sejamos como meninos. Paulo, quando ele vai no capítulo 3 de 1 Coríntios, quando ele vai exortar os irmãos, ele fala assim: eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. O Senhor não nos chamou para sermos crianças no entendimento. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis suportar, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, não é evidente que ainda andeis segundo os homens? Paulo está dizendo que aquele irmão que não entendeu o que é uma comunhão, que não entendeu o que é o corpo de Cristo, que não entendeu o que é o candelabro, ele é carnal. Ele procura até irmãos para ele seguir, mas tudo que ele segue é bezerro de ouro. Precisamos deixar de ser carnais e nos formar irmãos espirituais que seguem a Cristo, suportando-nos uns aos outros em amor, guardando a unidade do Espírito no vínculo da paz, se preocupando com a igreja de Cristo, que somos nós. Como pedras que vivem, somos edificados, casa espiritual. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós possamos nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, para crescermos juntos. Há muita dificuldade no meu coração de ver alguns irmãos crescendo e outros não. Entendo que é uma escolha, mas o meu coração desejaria que todos nós crescêssemos juntos, na graça e no conhecimento, para juntos podermos compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer, Senhor, porque o Senhor verdadeiramente nos alimenta, porque tu é o pão vivo, Senhor, que desceu do céu. O Senhor tem essa vida de ressurreição, porque o Senhor é aquele que ressuscitou e aquele que nos purifica de todo pecado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo isso que temos estudado, Senhor. Pela essa flor no candeeiro, Senhor, que representa a vida de Cristo nos nossos corações, Senhor. Pela luz do Espírito Santo, por esse óleo, Senhor, que o Senhor derrama sobre as nossas cabeças, Senhor. Porque o Senhor vive para interceder por nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiramente moldados pela tua palavra, Senhor, para que possamos ser úteis na obra da edificação da tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos guarda, Senhor, de toda má obra, Senhor, de toda a obra de madeira, feno e palha, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor nos ajude a fazer a tua obra, Senhor, com esse puro ouro, Senhor, que é a tua natureza, com a prata, Senhor, que simboliza a obra redentora de Cristo, com pedras preciosas, que simboliza o nosso crescimento, Senhor, a nossa mudança. Deixamos de ser pedras brutas e nos tornamos pedras preciosas pela tua vontade, pelo teu Espírito Santo, pela condução da tua palavra, Senhor. Guarda cada irmão na tua palavra, Senhor. Nós possamos meditar um pouco mais durante essa semana na tua palavra, pensar naquilo que o Senhor tem falado com nós e como o Senhor tem nos chamado verdadeiramente para uma comunhão genuína do teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, nos guarda e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém, Senhor. Irmão.